Olá, amiga, olá, amigo. Estamos em mais um episódio aqui falando sobre o desenvolvimento da espiritualidade. Em algum dos blocos anteriores, falamos da busca de Deus, de aprender a amar a si mesmo e de servir e amar o próximo. Nesse elemento de amar a Deus e de buscá-lo, falamos que amar a Deus é você escancarar, você abrir o seu coração, a sua mente para que Deus possa agir. Você tem que se colocar disponível para Deus poder amá-lo de maneira plena e abundante, como Ele sempre planejou. Como é que podemos fazer isso? Vimos a natureza do amor e as coisas que o compõem, os elementos espirituais que compõem o amor, e ao eu crescer nesses elementos, nessas características espirituais, eu cresço na minha capacidade de amar. Mas para eu me expor mais a Deus, como é que eu poderia fazer? Nós temos classicamente duas coisas ou duas práticas espirituais que nós geralmente praticamos, que são a oração e a leitura da Bíblia. E a maior parte dos cristãos restringiu apenas essas duas práticas. Tem mais. Conhecemos 23 das chamadas disciplinas espirituais. 23 maneiras que você pode, conforme o seu jeito de ser, conforme a tua propensão natural, conforme aquilo que é mais assim agradável a você, e você pode escolher duas ou três, quatro, cinco dessas maneiras para se aproximar de Deus. Eu recomendaria experimente todas. Pratique aquelas que você mais gosta, mas não deixe de praticar as outras também. Nós vamos começar agora alguns blocos sobre as disciplinas espirituais. Nós não vamos falar das 23 disciplinas, porque seria cansativo, mas vamos dar uma dica de como viver essas disciplinas espirituais para eu me expor ao amor de Deus, para que Ele possa transformar meu coração e me fazer uma pessoa que ame mais a Deus, a si mesmo e ao próximo. Nós vamos começar com a oração. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 5 em diante. Vamos ver o primeiro versículo 5. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Querido amigo, querida amiga, que recompensa foi essa? Uma pessoa no canto da praça orando para ser visto pelos homens. Parece-me que o ser visto pelos homens já é a sua recompensa. E há pessoas que se contentam com uma religião superficial que apenas outras pessoas podem ver. Uma religião apenas entre seres humanos. Uma religião que não está de fato submissa ao olhar e ao cuidado de Deus a cada instante. Ser visto pelos homens é suficiente para eles. Ir para a igreja, como se diz assim na brincadeira, picar o cartão na igreja, aparecer lá, ser visto pelos amigos e irmãos da igreja, é suficiente para eles. E essa religião é uma religião socialmente aceita. É possível que eu possa passar a minha vida toda, ninguém descobrir que, na verdade, eu não estou tão comprometido com Deus, simplesmente porque eu vivo a superficialidade de uma religião que gosta de ser vista pelos outros. Pergunto a você, quanto que um ser humano pode ver dentro de mim? Eu me contentar com uma vida religiosa que apenas outros podem ver é a coisa mais pobre que existe, a coisa mais superficial. Porque você não sabe o que está passando no meu coração, os motivos que me levam a fazer as coisas que eu faço. Você não sabe os meus pensamentos, não conhece a minha história, não conhece o meu passado e muito menos conhece o meu futuro. Como é que você vai poder ter um olhar penetrante na minha vida a ponto de ser importante o seu olhar para mim? Percebe? Há pessoas que gostam de orar nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Essa é a recompensa. Veja o próximo versículo agora, versículo 6, que diz ali: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Que recompensa é essa agora? Você percebe que Jesus está fazendo aqui uma sequência lógica? Se eu quero ser visto para os homens e oro para ser visto pelos homens, a minha recompensa é ser visto pelos homens. Se eu entro no meu quarto, fecho a porta e tranco a porta para que ninguém me veja,
Meu Pai que me vê em secreto me recompensa. Que recompensa é essa? É ser visto pelo Pai. Imagine a tua vida toda exposta diante de Deus. Eu percebo, na verdade, que a oração, muito mais do que falar muitas palavras, muito mais do que pedir e agradecer, muito mais do que seguir a tradição de oração que nós temos seguido até hoje, muito mais é nos expormos a esse olhar de Deus. No Salmo 139 diz que Deus sabe todas as coisas. Sabe o meu levantar, o meu sentar, o meu deitar, sabe quando entro, sabe quando saio. Nem a palavra não me veio à língua ainda e Deus já conhece tudo. Que tal se a oração fosse um exercício de eu me sintonizar com esse olhar de Deus que vai me acompanhar o dia inteirinho? Que tal se no começo da manhã eu, através de conversar com Ele, de ler a minha Bíblia, etc., etc., eu usasse esse tempo para me conscientizar que durante as próximas 24 horas, Deus não vai tirar os olhos de mim. É a recompensa que Ele está prometendo. É o olhar que vai acompanhando a gente passo a passo. É o olhar de amor de um Pai que nos ama. É um olhar que nos quer bem. Não é texto bíblico, mas eu gosto daquele ditado popular que diz assim: os olhos do dono engordam o boi. É como se o dono, olhando para o seu gado, que aquilo fosse um jeito, né, de cuidar tão bem do gado que o gado progride mais. Também o olhar de Deus faz com que nós progridamos mais. Eu estar consciente desse olhar é a coisa mais importante. Não esqueça que esse olhar no começo incomoda, porque a gente se sente praticamente nu diante desse Deus. A gente se vê transparente diante desse Deus. A gente não percebe quão importante é isso no começo. Então precisa de um pouquinho de trabalho, porque é um olhar santo olhando para um ser pecador. É um olhar puro, pleno, olhando para alguém que é todo desajeitado. Eu não sei se você se sente assim, mas nós somos desajeitados, nós não funcionamos bem. Os 6.000 anos de pecado destruíram muita coisa em nós e nos fizeram ser seres desajustados e incapazes. E esse Deus pleno, completo, maravilhoso, olha para você. Isso incomoda, tá? No começo, mas a gente vai aprendendo. E para mim, oração é muito mais eu ir aprendendo a gostar desse olhar, eu estar cada vez mais consciente desse olhar. Para mim, oração é muito mais eu me dedicar a prestar atenção nesse olhar já cedo da manhã e perceber que Deus me acompanha com seu olhar durante todo o dia, muito mais do que falar muitas palavras. Não esqueça que nós temos que treinar, estar debaixo do olhar de Deus, porque nós vamos passar o resto da eternidade debaixo desse olhar abençoador, debaixo desse olhar que nos quer bem. Alguns dizem assim: pastor, mas a recompensa de eu entrar no meu quarto e fechar a porta, a recompensa não é a oração atendida? Dá uma olhada no texto seguinte, vamos dar uma olhada no versículo 7 e 8, diz ali: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, ou seja, os pagãos, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe do que tendes necessidades antes que lhe o peçais. Querido amigo, querida amiga, Deus já sabe do que você precisa. E esse fato me incomodou muito tempo, me roubou, eu tenho que confessar, me roubou muito o meu vigor de oração, porque eu não entendi o que isso significava. Eu pensava, se Deus já sabe, eu não preciso pedir. Mas todo mundo diz que é para a gente orar, e a gente ouve só orações em público, onde as pessoas pedem, agradecem, agradecem, e acabou a oração. E eu não entendia isso e prejudicava a minha oração, porque eu pensava, que coisa mais sem sentido eu pedir uma coisa que Deus já sabe que eu preciso. E eu tinha razão, mas só que eu não sabia lidar com isso. Na verdade, Deus gosta de ouvir os nossos pedidos, e eu não estou cancelando nada disso, mas não é nisso que consiste de fato a oração. Porque a Bíblia diz que essa oração dos pagãos: não vos assemelheis, pois, a eles. Não vos assemelheis aos pagãos, aos gentios, que acham que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não, não é nem para falar muito e nem é
achar que é só o atendimento aos meus pedidos que é a resposta de Deus. Na verdade, Deus tem um plano. E eu pergunto para você, não seria muito melhor que você prestasse atenção nos planos de Deus, ao invés de você colocar sobre Deus os seus planos e querer que Ele faça o que você quer? Sabe, isso é muito próximo do paganismo. Eu estive na cidade de Éfeso, uma grande cidade da antiga, que hoje é na Turquia, e foi uma das cidades evangelizadas pelo apóstolo Paulo. Tinha uma biblioteca enorme, tinha muitas coisas lá, ruas, um anfiteatro. E entre as coisas que nós vimos ali, o guia turístico nos levou para um lugar que era um sítio arqueológico e as ruínas de uma casa de um pagão. A casa era subdividida como mais ou menos as nossas, mais simples, mas tinha um rebaixo, tinha uma salinha, e ali naquela salinha, inclusive, ainda estava em pé o altar, um altar de pedra. Em cima desse altar de pedra, era costume que se colocasse os seus deuses ali. Ali se levava incensos, ali se levava as comidas, flores, e ali, diante daquele altar, às vezes segurando naqueles deuses, se fazia rezas repetitivas, rezas que pressupunha-se que se eu fizesse 7 vezes por 7 dias, então eu teria mais poder. Havia pessoas que colocavam galhos de arruda atrás da orelha. Havia pessoas que gostavam de segurar incenso na mão porque achavam que a oração dele seria mais persuasiva, que o Deus deles ouviria mais a sua oração. Queridos, tudo isso é paganismo, superstição. A oração do cristão precisa ser como aquela de Jesus Cristo, lá no jardim do Getsêmani, diante do sofrimento que você e eu talvez nunca vamos experimentar. E diante daquele sofrimento ele clamou ao Pai: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Oh, queridos, fazer a vontade de Deus e buscá-la de todo o coração, é isso que é cristianismo. O paganismo, não importa se ele é feito inclusive em nome de Jesus, é aquele em que eu pratico as minhas rotinas religiosas, faço orações, jejuo para tentar persuadir a Deus a fazer aquilo que eu quero. Isso é paganismo. E eu conheço muitas igrejas que estão cheias de cristãos, bem intencionados, eu não estou falando de maldade deliberada, mas pessoas que estão praticando a oração pagã. A oração que Jesus está dizendo aqui é uma oração em que eu me disponibilizo, eu entendo o que Ele quer, procuro o que Ele quer, me coloco debaixo do olhar dEle, aquele olhar que vai me acompanhar durante o dia inteiro na minha jornada, e eu, a cada instante da minha vida, continuo orando, cumprindo com aquilo que o apóstolo Paulo fala em Tessalonicenses: orai sem cessar. Eu passo o dia em conversa com Deus. Eu passo o dia em intimidade com Deus porque eu estou consciente de que aquele olhar, que no começo do dia eu me sintonizei com Ele, esse olhar me acompanha. E sabem, queridos, se ao longo do dia eu me desvio daquilo que Deus planejou, sabe o que Ele faz? É como um GPS que você está conectado com Ele. Você sai da rota e daqui a pouco vem aquela voz recalculando, recalculando, e a partir de onde você está, recalcula a rota para que você continue a chegar, a ter a possibilidade de chegar lá onde Deus quer. Esse olhar maravilhoso é o olhar no qual nós devemos prestar atenção. Ali que eu deveria começar o meu dia aquietando o meu coração, para que eu entenda esse olhar, entenda a guia de Deus e me submeta à guia de Deus durante todo aquele dia. Queridos, na minha experiência, eu acordo de manhã, tomo um copo d'água, lavo o rosto para ficar claro na mente, leio um pouquinho a palavra, acalmo meu coração. Se eu estiver agitado de manhã, geralmente a gente está bem calmo. E aí eu me aquieto para ouvir muito mais do que falar, para me entender o que Deus está querendo naquele dia. Eu submeto a minha agenda, as coisas para Deus, para que Deus faça como Ele quiser. E eu busco a Deus para que Ele me guie naquele dia de maneira completa e plena. Muito mais ouvindo do que falando. Muito mais prestando atenção, muito mais sintonizando, meditando, para que Deus possa mostrar como Ele gostaria de fazer aquele dia na minha vida. Que tal você experimentar isso? Que tal você experimentar
a oração cristã de fato e de verdade? Não exclui falar, não exclui agradecer e pedir, mas não é nisso que se concentra, não é isso a essência da oração. Que tal experimentar uma oração que começa quando o teu dia inicia e continua o dia inteiro, a cada instante você perguntando, Senhor, por onde andar? O que fazer agora? Me ensina, me orienta, me guia. Me fala agora, Senhor. Eu vou conversar com essa pessoa, me ajuda. Experimente, irmão. Quero desafiá-lo de novo a experimentar a oração cristã, a oração como Jesus o fez. E você vai ser altamente abençoado. Que Deus o abençoe.